pandemia. Tom, tom, tom. Bom, é um desafio enorme pra gente do teatro, né? Tá passando por esse processo, porque o teatro é uma arte que exige diálogo, que exige contato com o público olho no olho. O público é fundamental pro teatro acontecer. Veio a pandemia, rende nervosa. Veio a pandemia, a gente tava com esses projetos que a gente teve que engavetar. E no primeiro momento foi esse momento de o que a gente vai fazer agora? A gente se reuniu muito para conversar em como a gente, enquanto artista de teatro, ia se adaptar a esse isolamento e tal, e como a gente ia se apresentar a partir de agora. Então a gente começou a ter essas reuniões semanais pra gente conversar, pra gente ver o que a gente poderia fazer, né, pra se manter ativo. E dentro disso, a gente criou inicialmente o projeto Coletivo Contra Clarice e o Elas por Elas Insubordinadas, mas muita coisa ainda tá por vir, já tem coisas prontas que ainda não foram pro ar. Nós, enquanto grupo, tínhamos vários projetos para serem apresentados em 2020 e aí fomos surpreendidos, como todos, né? Com o isolamento, a pandemia, e tivemos que, então, dar um jeito de criar em novos moldes, em novas métricas. E, mais uma vez, foi muito importante esse estímulo de experimentação, assim, uma pulsão em relação à experimentação, e fomos, então, experimentando, né? Nessas novas métricas, nessas novas maneiras de fazer. O projeto Elas por Elas surge inicialmente assim desde um desejo de trazer para fora questões que começaram a nos perpassar durante a quarentena, assim, né? E uma delas, a principal para mim, pelo menos, foi o tema do aumento do número de casos de feminicídios, tanto no país quanto no mundo. E dos projetos feitos em quarentena, eu participei de um muito importante para mim, para minha pesquisa pessoal, não só prática, mas também teórica, que é o Elas por Elas, que é um projeto pensado para ser executado na sua totalidade por mulheres, né, do grupo. E a gente começou com um bloco, né, que a gente colocou o nome de Insubordinadas. E também foi muito importante essa livre criação, livre experimentação, porque nesse projeto específico foi também biográfica, assim, ou na escolha estética, ou, enfim, de todos os elementos, né, até na escolha do texto, das ações, da luz, enfim, toda essa narrativa, ela era também um pouco biográfica por sermos mulheres, né? Então isso trouxe uma proximidade diferente. E como ainda existe uma desvalorização dos trabalhos femininos, né, do trabalho feito por mulheres, então a gente quis trazer isso também, né? Todas as nossas referências foram femininas, desde estímulos musicais para criar cenas, desde as poesias de artistas plásticas que nos trouxeram também um ver estético, né, para as imagens que a gente foi criando. E também, né, nós, 3 mulheres, 4, que depois viraram 4, né, que experimentando esse espaço também, né, entre uma produção feita só por mulheres, que também se apoiam, que também se pode perceber assim, essa outra atmosfera de trabalho quando se cria também só com mulheres, né? Esse outro tempo, essa outra forma de digerir as ideias e torná-las práticas, essa outra forma de se apoiar, né? Às vezes uma com mais dificuldade de criação e um apoio. Acho que deu para perceber entre nós, pelo menos, essa linha que nos conduziu ao longo de todo o processo, né? Que foi ficando cada vez mais clara à medida em que a gente ia colocando ele em prática, assim. E ver as sincronias, né? De como a criação de uma dialoga com a criação da outra, porque é isso, né? Independente do tipo de violência que cada uma de nós mulheres está exposta, a gente tem algo que uma unidade entre nós, assim, né? E eu consigo sentir mais facilmente o que a outra
me toca muito mais facilmente o que a outra tá passando, o que a outra tá sentindo. Nós dividimos em blocos, né, esse projeto que é o Elas por Elas, e esse primeiro bloco já foi concluído e os outros estão sendo concluídos, né, bem no gerúndio, assim. É um processo que vai indo e que a cada experimentação traz um gás diferente, assim. A gente pode experimentar coisas, pelo menos pessoalmente eu posso experimentar coisas que eu ainda não tinha experimentado. Acredito que minhas colegas de grupo também, na verdade, todas nós. E é um projeto muito bonito, assim. A gente realmente entrou de cabeça na experimentação para todos os processos, né? Principalmente para o processo de edição, que é uma coisa nova para nós enquanto grupo, a edição do audiovisual. Mas é um projeto que me traz muita felicidade, mas não, né? Me traz muita felicidade porque a gente experimentou todos os processos, né, da criação desse experimento audiovisual, teatral, enfim, e performático. E a gente segue mantendo essa linha do grupo, né, de hibridismo de linguagens, de livre criação poética, e tá sendo muito bonito, assim, ter essa parceria junto com outras mulheres e ouvi-las também, através da voz de outras mulheres, com textos, poemas, né, de outras mulheres. E o coletivo Conta Clarice também ele se estabeleceu então com uma criação bem contemplativa, né, que diz respeito muito da forma que a Clarice Lispector fala com nós artistas, né. Então a gente conseguiu criar um experimento audiovisual que é muito a nossa cara, assim, sabe, e que demonstra muito o que a Clarice nos diz. Da forma com que o texto dela nos atinge e reverbera dentro do nosso corpo. Então, foi um processo também que ele foi estabelecido tentando buscar a aleatoriedade, né? A gente cada um escolheu um conto um pro outro de forma aleatória e a gente produziu também imagens sem buscar uma narrativa, e essa narrativa foi construída pela Brenda através da edição, assim. Então o resultado, ele diz muito respeito à nossa forma de criação, assim. Então ele tem muito a nossa cara, assim. E foi um trabalho que eu tenho muito orgulho e muito carinho também de ter feito parte. A gente também tá com um projeto de uma temporada com 4 projetos criados a partir de 4 obras dramatúrgicas de escritores conhecidos da gente, daqui do Sul. Então tem muita coisa legal que dá pra fazer, né? Então a gente tem se segurado nisso até voltar tudo ao normal, o que talvez demore, né? Então a gente precisa tá se alimentando disso. E eu acho que tá ganhando espaço. A gente estava mais acostumado antes a ver muito o trabalho com a música no vídeo, né? Ou o trabalho do ator, mas voltado pro filme, pro cinema. E agora a gente vê muita live acontecendo com teatro, com leitura dramática, e isso é muito forte, assim, enriquecedor. Bom, o grupo é um coletivo, né? O coletivo é um todo formado pelas partes. Um tipo de organismo vivo, pulsante, potente artisticamente, cheio de vontades. Eu acho muito importante esses tipos de iniciativa que buscam alargar esses espaços de troca, de oferecer contato com a arte, que cada vez isso é mais necessário mesmo. A gente está vivendo tempos difíceis, muita gente não quer ver desse modo ou simplesmente vira a cara para isso. Mas apesar de tempos difíceis, eles vão propondo um tipo de fortalecimento. A gente tem que buscar força, saber lidar com as nossas fragilidades, tentar produzir. E a arte, ela vai se afirmando como potência nisso tudo. Cada vez mais eu acho que, após crises,
o humano ele sempre consegue mudar as perspectivas, encarar a realidade com mais delicadeza, com mais lentidão. Mas por que eu estou falando isso? Né? Porque o coletivo é um veículo para isso. O Coletivo 68, né? Ele é um veículo para isso, sustentado pela força dos participantes e de toda a potência poética que pode ser estimulada. Aí, claro, a gente vai falar do papel da arte, mas eu não quero falar disso aqui, não cabe nesse vídeo, na verdade, né? O que eu quero dizer, na verdade, é um agradecimento. Depois disso, tudo que eu falei é aquela gratidão que fica por esse tempo que eu fiz parte mais diretamente do grupo, que agora mesmo distante, eu me sinto parte, eu acompanho todos, né, o que eu consigo acompanhar do grupo, dos resultados, do que eles vão postando, do que vão discutindo, né, eu vou conversando às vezes com o Lucas sobre, e, bom, eu me sinto próximo. E eu quero desejar muito sucesso, muita conquista, muitos momentos prazerosos e que vocês continuem fazendo esse papel lindo que vocês fazem mesmo. E é isso, eu desejo muito sucesso, muita merda e evoé! O coletivo, ele é uma família pra mim. Eu diria isso real, assim, porque é muito louco como eu cresço e aprendo, e todo dia eu aprendo com eles coisas novas, e sobre como lidar com as pessoas, como trabalhar, como tá em um grupo, né? Como tá em um grupo, é ouvir, é escutar, é respeitar. E eu só tenho admiração por essas pessoas, eu admiro eles pra caralho, e é uma honra trabalhar com eles todos os dias. E eles são fodas, é só o que eu tenho pra dizer, e que é sempre muito gostoso estar com eles, que a gente briga, a gente vai brigar ainda muito, mas que a gente vai resolver, porque a gente é isso. É isso, eu amo vocês. Como é estranho falar pro lado. O coletivo, ele me deu um gás, assim, eu contei isso pra algumas pessoas, de como eu tava desanimado, porque eu tava na reta final do curso já, e eu tava meio de saco cheio, assim, sabe, de teoria, enfim, sabe, como a reta final do curso é mais teórico, TCC, não sei o que, estágio, não sei o que, e o coletivo foi o gás que eu precisava, assim, pra reta final, um espetáculo, uma galera que quer fazer, uma galera que tava afim, uma galera legal. Então o cartão postal e o coletivo, as pessoas do coletivo que estavam ali naquele momento foram muito importantes para a reta final da minha pessoa dentro da universidade, assim. Então foi muito legal, né? E enfim, as viagens, os festivais, as apresentações, as escolas, enfim, foram momentos únicos, assim, né? Todos eles. Então foi muito legal fazer parte do coletivo. E foi muito legal ver como o coletivo tem uma visão muito expansionista e ama, né? Todos amam aquilo que estão fazendo, e muitas vezes a gente fez simplesmente por amor, né? Como ir para festival, simplesmente porque, vamos, né? Não vamos ganhar nada e vamos porque a gente gosta de fazer isso, a gente precisa disso, enfim. Foram momentos muito legais, e, enfim, eu sinto saudade. Né? E era isso. Valeu, falou, beijo, me liga, tchau. Eu entrei no Coletivo 68, me lembro direitinho que eu recebi um convite do Lucas para fazer parte do grupo. E foi algo muito doido, porque agora, parando para pensar e olhando para trás, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar onde a gente chegou. E eu me lembro que a gente começou os processos do cartão postal e várias coisas aconteceram nesse meio processo. Sempre foi muito difícil a gente ter o personagem Pedro. Sempre acontecia um imprevisto, então demorou muito para sair a peça. E quando saiu, foram 2 apresentações só que a gente fez, que foi junto com o Diego, e depois a gente ficou na saga de encontrar um outro Pedro novamente. Mas nesses meios desses processos e tudo que a gente aprendeu foi algo muito bonito e muito gratificante. Porque ali no grupo, quando eu paro para pensar no coletivo, tudo que a gente já passou e tudo que a gente é hoje em dia,
se a gente tá fazendo as coisas que a gente faz é porque, além disso, de tudo, nós todos somos muito amigos. E isso é bom, porque mesmo quando dá alguma briga ou alguma coisa, a gente fala tudo um pro outro. Sempre na intenção de resolver e tentar tipo, ter uma harmonia. E eu aprendi muito, muito, e continuo aprendendo enquanto pessoa, enquanto artista. E nos momentos difíceis da minha vida, eu posso dizer que o coletivo foi minha segunda família, assim, que eu podia falar, ó, tô mal, e eu sabia que ali ia ter um apoio. Porque a gente se cuida muito. E acho que é isso que é legal num grupo, assim. E eu sou muito agradecida, espero que a gente ainda tenha muitos anos de coletivo. Eu não sou de Pelotas, né? Mas eu vim do interior de São Paulo para fazer teatro aqui na Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. E então eu tinha tido contato com teatro na minha cidade, com um grupo, um tipo de trabalho. E tinha recém chegado na cidade em 2017 e conheci a Alice. Disciplinas da universidade, a gente acabou trabalhando juntas, muitas vezes em dupla. E, sei lá, rolou uma afinidade por meio do trabalho, que, enfim, se tornou um grande amor. Mas, enfim, e aí a Alice me chamou pra fazer uma leitura, porque estavam precisando de uma atriz. E foi assim que eu entrei no cartão postal e virei a Sueli. E desde então eu tomo muito café todos os dias. Não. Eu me senti muito acolhida pelo grupo, assim, porque foi, de fato, o primeiro espaço de troca real, assim, que me acolheu aqui em Pelotas e que me ensinou muito. É um espaço que eu aprendi muito, com pessoas que eu conhecia e passei a admirar muito também. E é uma grande família, né? Então, como uma grande família, às vezes a gente quer se matar. E às vezes a gente se cansa de olhar na cara do outro. E uma coisa mais que eu tava pensando aqui é que é muito doido como, enfim, nesses 3 anos também faz a gente às vezes parar pra refletir sobre o grupo e ver como somos diferentes, sabe? Dentro do coletivo. E eu acho que isso é o mais legal e uma coisa que a gente vem aprendendo ao longo desse tempo todo, que é como é importante essa individualidade dentro desse coletivo, sabe? Tanto quanto a questões de criação, quanto a, enfim, formas de pensar e como também faz parte de um processo de amadurecimento pessoal, assim, aprender a lidar com isso, né? Aprender a respeitar e lidar com essas diferenças todas, né? Que somos completamente diferentes, mas ainda assim estamos ali unidos. E, né, sempre pelo bem maior do grupo, sempre pelo coletivo. Enfim, tenho muito carinho por esse grupo. Gosto muito de fazer parte. E Evoé! Então, eu entrei no coletivo em 2018 e, assim, passado um ano que eu tinha tido uma das experiências mais intensas psicologicamente e emocionalmente, eu me sentia pronta, assim, pra estar de novo em grupo, trabalhando teatro, produzindo teatro, né? E eu acredito que um dos melhores momentos que eu tive, assim, e melhores no sentido de mais satisfatórios, foi o momento da Festê, onde eu tava, eu acho que no palco, no backstage do Teatro Bruno Kiefer com a Lizzie, mexendo em alguns adereços da cena pra colocar pro palco. E me veio um momento de epifania, assim, que os meus olhos ficaram, assim, totalmente marejados. E eu me vi ali, me entendi ali enquanto uma pessoa que estava propondo, produzindo e participando de uma produção teatral, sabe? Então, eu acredito que essa energia coletiva, ela nos atravessa sempre. Mas nesse momento ali, compartilhando do Gustavo, da Lizzie, da Brenda, do Galho, da Alice sobre o cartão postal, foi assim, de longe, uma das experiências mais lindas que eu tive, sabe? Senti aquela energia fluindo entre nós, que estávamos ali na cabine de som e de luz, com a Marô e o João, e eles ali no palco, sabe? Parece que, pra mim, esse foi não só um dos momentos mais gratificantes,
mas foi ali o momento que eu realmente senti que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, sabe? Então, eu desejo ao coletivo uma vida longa, ao teatro independente uma vida longa, e que todos possamos sempre estar aqui produzindo um teatro de qualidade, bem construído, e sempre pensando. Essa parte é tão difícil e ao mesmo tempo fácil. Fácil porque eu amo cada um do coletivo, de verdade. Eu já falei isso pra eles, que talvez eles não saibam o tamanho do carinho e da gratidão que eu tenho, sabe? Por eles terem me acolhido, me abraçado quando eu voltei pra cidade. E eu não sabia onde me inserir com o teatro, sabe? Depois de tanto tempo fora. Então, é muito carinho, assim, que eu tenho por eles. E eu falei que era difícil também porque durante toda a minha experiência com o teatro, eu sempre tive uma busca muito pessoal do meu trabalho enquanto artista. Então, eu sempre tive muita dificuldade de me vincular por muito tempo com grupos. Por mais que eu seja eternamente grato pela experiência que eu vivi em cada um deles. Durante os anos, enfim, mas aí isso foram outros momentos. Com o tempo isso foi passando e eu fui querendo justamente o contrário. Eu queria um grupo que eu pudesse me fixar e desenvolver um trabalho de pesquisa, de treinamento, de ator e que isso fosse trabalhado coletivamente. Cheguei em Pelotas, justamente o coletivo 68 que trabalha dessa forma me acolheu. E então, assim, chega a ser, sabe, me emociona falar assim, de verdade, porque eu amo teatro e eles estarem me proporcionando isso, continuar fazendo isso, nem sei como agradecer, de verdade. Amo Lizzy, Brenda, Lucas, Alice, Cristal, Thaís, vocês são incríveis. Amo vocês. Eu conheci o Coletivo 68 em 2017, no início da formação do grupo, mas como uma espectadora. Daí depois, em 2018, eu tive a oportunidade de me aproximar do grupo enquanto atriz e criadora, e para um projeto específico, e esse projeto acabou não sendo concluído, né, num molde de apresentação. Quem faz ou conhece, né, a maneira de trabalhar de um grupo independente sabe que existem várias questões que implicam a produção e a apresentação de um projeto, mas também sabe que o processo é muito importante, e esse processo foi de extrema importância para a minha formação de atriz, professora de teatro, pessoa que trabalha com arte, porque foi um processo de profunda experimentação, e essa para mim é uma das melhores características do Coletivo 68, que é a vontade, a verdadeira vontade de experimentar. E é uma experimentação híbrida que passeia por linguagens artísticas, ou seja, foge um pouco da curva de trabalhar só com a linguagem teatral. É uma maneira de criação muito crítica, muito poética, muito livre, né, de criação mesmo. Então, foi muito importante para mim esse processo. Foi muito importante também as relações que eu criei nesse tempo e para todo o aprendizado que é trabalhar em grupo, né, com muitas pessoas, várias cabeças, assim. Então foi incrível esse processo, de várias maneiras, assim. E depois, aí então eu me afastei depois desse processo, também por outros projetos que eu tinha, e pude me reaproximar do grupo no final de 2019, início de 2020, para um outro projeto que já estava engavetado, né? Eu e outros componentes do grupo já estávamos flertando em torno desse projeto, né, de um texto específico, e conseguimos colocar em prática, né, do final do dia 2019 para o início de 2020, mas aí, enfim, tivemos que dar uma pausa nesse projeto por conta da pandemia, né, de todas essas questões de isolamento, mas
é um projeto muito potente, que eu vejo muita potência, porque ele segue essas características de hibridismo, de ser um projeto crítico, poético, né? Então eu vejo muita potência nessa criação que ainda vai vir. E sigo vendo muita potência nos trabalhos que nós estamos desenvolvendo em meio ao isolamento, né? Tá sendo muito divertido esse processo de experimentação nesse novo método, né, de criação. Sobretudo com essas pessoas que estão no grupo hoje, assim. Tá sendo muito especial e muito experimental também, no melhor sentido que a palavra pode ter. E é isso que me faz continuar no grupo e que faz com que eu admire tanto as pessoas que fazem parte desse grupo e do conjunto de trabalho do grupo. Só confirma as admirações que eu tinha lá em 2017 como espectadora e me instigam cada vez mais, né, para continuar nesse lugar. E o coletivo, então, ele tá assim com 3 anos, né, fazendo 3 anos, mas é como se fosse um bebê de 3 anos, assim, sabe, que tá criando a sua personalidade, que tá criando a sua cara, né, formada por todas as pessoas que fazem parte do grupo agora, tanto as pessoas que já fizeram parte do grupo, né, como o Diego Bronizac, a Mari, que eu já falei, o João Vitor, enfim, várias pessoas que passaram pelo grupo, né, e que deixaram um pouco da sua energia conosco, assim, e que contribuíram de forma permanente para nossa identidade enquanto grupo, assim. E, enfim, eu tenho muito orgulho do que a gente está conseguindo construir enquanto coletivo, assim. Espero que a gente cresça muito ainda. A gente tem muito potencial para conseguir criar uma identidade, que é o que a gente quer, baseada em muito trabalho, assim. Então, eu acredito que esse é o início de uma longa trajetória, assim, espero que longa, e uma longa trajetória frutífera pra gente. Então, eu tô muito feliz com esse marco que a gente está atingindo agora de 3 anos, mas espero que ele se multiplique por muitos outros ainda.